Nós vamos começar uma série agora em fevereiro, e essa série vai se chamar Semeando a Palavra e Colhendo o Impossível. Diga, semeando a palavra. Diga, semeando a palavra e colhendo o impossível. Talvez você tenha visto, e eu fiz até na chamada dessa semana, eu coloquei algo que aconteceu comigo. Essa semana eu fui visitar um casal de irmãos, um casal de pastores, e quando eu cheguei lá, nós fomos muito bem recepcionados. É uma das igrejas que nós estamos supervisionando, uma igreja muito bonita, muito organizada, tudo muito limpo, e nós chegamos, fiquei surpreendido positivamente, e aquela irmã logo foi nos oferecendo coisas, e ela disse: pastor, você aceita um café? E eu fiquei naquela, sabe aquela cara de visita que não quer incomodar, não tinha ido lá para comer, e aí ela falou: pastor, o café já está pronto, eu fiz antes de vocês chegarem. E aí quando ela falou isso, eu senti o impulso, e aí, eu quero café, pode trazer o café. Eu perdi a inibição de falar: eu vou pedir um café que nem está pronto, eu vou incomodar ela, algo que nem aconteceu. E eu falei: eu quero café. E aí ela trouxe o café para mim, e eu estava ali, naquele gesto tão simples, Deus falou comigo. E nós temos falado muito sobre a obra concluída da cruz. Cristo já fez todas as coisas. A questão agora é que tudo que nós nos apropriamos já foi feito. Então quando você sabe que o café está pronto, quando você sabe que aquilo que Deus tem para a sua vida já está concluído. Nós não, nesses dias, confessamos para criar algo. Nós não confessamos. Agora eu digo para você, se eu pedisse o Gatorade, ela ia conseguir fazer o Gatorade para mim? Se eu declarasse: olha, eu quero um Gatorade, não ia resolver. Por quê? Porque o propósito daquele momento tinha a ver com um café. Tudo que você precisa para o propósito de Deus para a sua vida já está consumado, já está pronto. E aí Deus falou para mim: olha, tudo que você precisa para o seu propósito, tudo que eu sonhei para você já está concluído. A cruz concluiu toda a obra. E uma vez que a cruz concluiu toda a obra, agora tudo que eu preciso é perceber aquilo que está concluído, para poder desfrutar daquilo que Cristo já fez na obra da cruz. E é interessante, irmãos, porque quando nós falamos de viver o propósito de Deus para as nossas vidas, de desfrutar do propósito de Deus para as nossas vidas, quanto mais eu tenho entendido a revelação da graça de Deus, eu tenho percebido que a graça de Deus, ela confronta sobretudo a justiça própria. A pregação da graça de Deus confronta a nossa justiça própria. E é interessante, eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a ouvir e beber da graça através do pastor Dênio, do pastor Aloysio, que eu comecei a beber da graça sem mistura com a lei. E eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a beber da graça, sem mistura com a lei, porque toda igreja prega a graça. Todo lugar que falam de Cristo estão falando da graça, mas se prega uma graça misturada com a lei. Cristo fez tudo, mas você tem que fazer alguma coisa. Cristo fez tudo, mas olha, se você não tiver essa atitude, olha, Cristo fez tudo, mas vê lá, você também tem uma parcela. Cristo fez tudo, mas como está a sua vida hoje? Como você é merecedor disso que Deus vai fazer? E quando eu comecei a ouvir a graça sem mistura, eu lembro que uma das vezes que mais me chocou, eu estava com o pastor André em uma conferência fora do estado, e a gente foi para o hotel. E eu falei: isso é uma loucura. Sabe por quê? E hoje nós voltávamos no carro, eu voltava porque nós pastores fomos para o final de semana, uma capacitação só de pastores da Vinha Dínamos. Nós somos encharcados com a graça de Deus, nós somos inundados com a graça de Deus, com a revelação da graça, e aquilo se descortinou. Eu vi ali irmãos tão maduros e que têm ouvido tanto o evangelho, falando para mim: pastor, irmãos como André, nossa, eu descobri coisas hoje, eu mesmo, descobri coisas que eu não sabia. O Rached, que é um irmão no nosso meio, que é tão aplicado em conhecimento das escrituras, olha, hoje me desvendou coisas que eu não sabia. E nós voltamos e nós viemos discutindo. A graça em plenitude, ela vai incomodar muito a nossa justiça própria. Porque quando você chega no culto, e eu falo para você que não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Quando o momento de ceia como é hoje, eu digo que não tem nada a ver com você, tudo tem a ver com Cristo. Quando eu digo para você que não é olhar para você, não é olhar para o seu favor, não é olhar para o seu mérito, não é olhar para aquilo que você tem feito, mas é olhar para aquilo que Cristo fez. É muito confortável para quem parece que é pecador. É confortável. Porque fala: é a graça de Deus, é assim, e é isso mesmo. Mas para quem julga que tem algum merecimento, essa mensagem parece não ser tão empolgante. Para quem julga que merece alguma coisa, parece que isso não é tão interessante assim. E é interessante, irmãos, porque quanto mais eu tenho ouvido e percebido, você precisa de olhar para Cristo.
A sua vida cristã precisa estar baseada em Cristo. Seus valores precisam estar em Cristo. Nós precisamos ter uma igreja que sabe que a verdadeira espiritualidade não é o que você pode fazer por Ele, mas é aquilo que Ele fez por você. A verdadeira espiritualidade não é aquilo que você pode fazer para Deus, não é o seu esforço, não é a sua capacidade, não é o seu dinheiro, não é o seu jejum, não é a sua oração, não, tudo tem a ver com aquilo que Ele fez. Aí você fala, pastor, mas esse é o Evangelho. E só dá para ser vencedor se for baseado no amor de Cristo por você. Só dá para cumprir o propósito de Deus se for percebendo o quanto você é amado por Ele. E nessa série sobre semeando a palavra e colhendo o impossível, eu quero falar um pouco para você sobre a palavra de Deus. Eu quero começar hoje falando sobre os reflexos da palavra de Deus na nossa vida. Sobre os reflexos que a palavra de Deus produz em nós. Os reflexos que a palavra de Deus vai gerar em nós. Por quê? Porque não existe nada neutro. Tudo quanto nós nos expomos vai produzir um comportamento. Tudo quanto você se expõe vai gerar uma conduta. Tudo quanto você se expõe mais profundo vai produzir em você uma, crença. Diga crença. Tudo que você se expõe vai produzir em você uma crença. E a sua crença está baseada naquilo que você se expôs. A sua crença está baseada naquilo que você se abriu para receber. E quando nós falamos sobre a crença, a palavra vai produzir alguns reflexos em nós. A palavra vai gerar alguns reflexos em nós. E tudo que nós fazemos tende a produzir esse reflexo na nossa personalidade, na nossa opinião, naquilo que nós gostamos. E quanto mais nós nos expomos a algo, mais nós recebemos daquela verdade. Quanto mais expostos nós estamos a algo, mais nós nos alimentamos daquela verdade. Eu quero te dizer algo, você precisa estar exposto à palavra de Deus. Você precisa expor o seu coração à palavra de Deus. Eu estava conversando essa madrugada com alguns pastores, e eu estava dizendo para eles, sabe qual é o problema? É quando você senta numa mesa, e sabe qual é o problema de muita gente? É que ele senta na mesa, mas ele não come mais, ele só avalia o que está na mesa. Eu te digo, a grande questão é que nós nos relacionamos. Você vem no domingo, você abre a Bíblia, você é exposto a alguma pregação, você está no ambiente discipulado, não para avaliar o que está sendo dito somente, ainda que isso é importante. Uma igreja de bereanos é uma igreja que está preocupada com os valores, mas mais do que isso, é se expor à palavra para comer dela, é se expor da palavra, porque o próprio Jesus escandalizou os judeus, quando ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que no princípio ele era o verbo, ele era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo se manifesta agora, cheio de vida, de graça e de verdade. Por isso, quando nós olhamos a palavra de Deus, há um poder quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, com fome dela. Quando nós participamos de um culto com fome da palavra de Deus. Quando você chega aqui cheio de desejo de comer da palavra, de receber da palavra, quando você chega aqui sabendo que na palavra há resposta para tudo aquilo que você precisa, sabendo que na palavra é a palavra que nos completa, é a palavra que nos dá propósito, é a palavra que nos dá rumo. E a Bíblia diz, e biblicamente, que a ausência de conhecimento profundo da palavra é o motivo principal, porque muitas pessoas não desfrutam do propósito eterno de Deus. A ausência de conhecimento da palavra. Agora eu quero te falar que esse conhecimento que a Bíblia diz não é um conhecimento intelectual. Não é saber muitos versículos. Não é ter um conhecimento de muitas histórias bíblicas. Mas o conhecimento da palavra é o rema. É a revelação da palavra. É a plenitude do conhecimento. Não é um conhecimento que é adquirido de maneira natural. Não é um conhecimento que numa sala de aula intelectualmente possa ser transmitido. Por isso todas as vezes que nós nos voltamos à palavra, nós precisamos nos voltar para nos alimentarmos dela, para recebermos dos valores dela. Por quê? Porque a palavra, ela tem um poder muito mais profundo do que tocar o seu intelecto. Ela tem o poder de alimentar o seu espírito. E quando nós falamos sobre a palavra, Deus, Ele nos deixa a sua palavra para que através dela nós tivéssemos acesso à sua vontade, para que através dela nós pudéssemos desfrutar da plenitude da sua vontade. Conhecer a palavra é uma necessidade de todo cristão que deseja ter um relacionamento íntimo com Jesus. E nós podemos navegar por muitos livros, mas como temos sempre ouvido, sempre pare na palavra. Nós podemos conhecer muitas opiniões, mas sempre pare na palavra.
Sempre pare, por quê? Porque a palavra é um livro íntimo. Diga, a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus é um livro íntimo. Se é um livro íntimo, foi um livro que Deus escreveu especificamente para você. Por isso, tudo na palavra de Deus você vai conseguir entender. Se você mergulhar na palavra de Deus, com o coração aberto, você vai conseguir entender tudo. Porque é um livro íntimo. Com isso eu não quero dizer que você deva recusar ouvir pregações, porque a fé vem pelo ouvir, e não é a palavra simplesmente lida, mas é a pregação da palavra. Mas a palavra de Deus é um livro íntimo, que quando nós nos relacionamos com Ele, desde o novo convertido ao velho convertido, você consegue ter compreensão da palavra, porque a compreensão é espiritual. Você consegue digerir, receber revelações. Certa vez um pregador estava falando sobre a importância da palavra de Deus na rádio, e alguém ligou para aquela rádio e falou: olha, eu já ouvi tantas palavras na minha vida, eu já li tantas vezes a Bíblia, e você está falando aí de tanta importância da palavra de Deus, mas tantas vezes que eu li, tantas vezes que eu ouvi, eu não lembro nada de que eu ouvi, eu não lembro nada do que eu li. Então, sinceramente, até onde é tão importante assim ler a palavra, ouvir a palavra? E aí esse pregador na rádio respondeu para essa pessoa: você lembra o que você comeu quando você tinha 5 anos? Ele falou: não. Você lembra o que você comeu em agosto, dia 20 de agosto, do ano que você tinha 7 anos? Não lembro. Ele disse: pois bem, você não lembra? Você sabe o que você comeu? Não, não sei. Mas o fato é o seguinte: você nem lembra e nem sabe, mas você só está vivo porque você comeu. A palavra de Deus é de igual forma. Ainda que haja necessidade de conhecermos, entendermos, meditarmos profundamente nela, mas só o fato de estarmos expostos a ela vai garantir que você esteja vivo, vai garantir que você tenha uma vida cristã viva, vai garantir que você tenha uma vida cristã. E vida cristã viva não é frequentar prédio de igreja em culto de domingo, irmãos. Vida cristã viva não é só fazer parte da célula. O sonho de Deus para você, vai muito além, necessita disso. E é nesse ambiente que você vai perceber o sonho de Deus. Mas uma vida cristã viva fala de uma descoberta mais profunda em Deus, de uma vida mergulhada em quem Ele é, em conhecê-lo. E nós estamos na era da informação. A gente acorda com milhares de mensagens, com WhatsApp, com Facebook e com uma série de coisas. Mas quero te falar, você não pode negligenciar o amor pela palavra. Nós começamos o ano agora, você não pode negligenciar ler a Bíblia pelo menos uma vez ao ano, todo ano. Não é fácil, eu sei que realmente não é, porque o diabo e a circunstância, a nossa carne não gosta daquilo que é importante. Mas é importante você parar, não só para ficar lendo, vou ler 3 capítulos por dia, você começa a ler aquela coisa, não. Para meditar na palavra, para parar. E sabe uma chave para você ter revelação da palavra? É você ler as coisas às vezes. Você pode perguntar para o pastor, isso é espiritual. Você pode perguntar para o seu líder, isso é espiritual. A Bíblia, ela nos dá margem para que sejamos instruídos na palavra. Mas tem coisas que você pode perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é isso aqui? Eu não consegui entender, eu não consegui ter clareza. E todas as vezes que eu me relacionei assim com o Espírito Santo, eu tive respostas tão fantásticas. Eu quero falar então sobre os reflexos da palavra na nossa vida. Quais são os reflexos que a palavra vai produzir em nós? E o primeiro reflexo de quem conhece a palavra, ele sabe quem ele é. O primeiro reflexo de alguém que conhece a palavra, ele descobriu: pastor, o que eu sou? Eu poderia resumir muitas coisas que você é. A Bíblia fala, mas em essência, sobre aquilo que nós temos falado nesses dias. Você é filho amado. Diga assim: eu sou um filho amado. Olha que a Bíblia diz, se puder abrir para mim lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8 ao verso 15. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 8 ao verso 15. Olha que a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido, diga, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, diga assim comigo, pela ofensa de um, morreram muitos, diga assim comigo, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, diga, abundou sobre muitos. Irmãos, eu tenho percebido que a revelação mais importante do Evangelho é você descobrir que você é amado. A revelação mais profunda do Evangelho é você descobrir que Deus te ama. O algo mais marcante que existe no Evangelho é você descobrir que você tem um Pai e que Ele te ama. É interessante porque às vezes a gente acha que isso é tão claro para a igreja, mas quando eu ando no dia a dia, nas conversas, quando eu paro para avaliar, eu percebo que nós precisamos crescer nessa revelação. Agora, essa revelação, ela não é transmitida, a lei é entendida por qualquer pessoa consegue entender a lei. Eu fiz, eu mereço, eu não fiz, eu não mereço. Eu fiz, eu estou bem com Deus, eu não fiz, eu não estou bem com Deus. Agora a graça, ela não é absorvida através de um intelecto humano, ela é recebida através de uma revelação. Olha o que a Bíblia está dizendo, e a primeira coisa que você vai perceber, mergulhando na palavra, é que você é amado, que Deus te ama, que você é filho, e que você é amado. E o que Paulo, ele está dizendo aqui em Romanos capítulo 5, ele está dizendo o seguinte, Adão pecou, e uma vez que Adão pecou, todo homem que nasceu a partir de Adão é pecador. Minha filha nasceu, estava lá com a minha família, recebemos a Chloe no mundo, foi uma festa bacana, comprei uma camiseta nova, fui para lá, falei, preciso comprar uma camisa nova. Eu olho as fotos agora, eu não sei que tecido é aquele, que eu nunca tinha uma camisa que amassa tanto. Eu pedi para a moça passar na loja, eu olho as fotos e falo, meu Deus, parece que eu estava bêbado no hospital. Assim, a camisa parece que eu saí de dentro de uma garrafa, e falei, cheguei. E mas a gente estava ali, recebemos a Chloe no mundo, e quando a Chloe chegou ao mundo, ela já chegou como pecadora. Eu te falo, parece ser justo isso? Ela tinha cometido algum pecado? Sim ou não? Ela acabou de sair da barriga da Bruna, ela é? Diga, pecadora. Saiu da barriga da Bruna como pecadora. Mas parece não ter muito sentido isso. Parece não ser muito justo isso. Mas peraí, ela não cometeu pecado e é pecadora? Por quê? Porque por meio de Adão, todo homem foi feito pecador. Adão agora é o princípio da representatividade. Ele representa toda a humanidade. Ele caiu, toda a humanidade caiu com ele. Parece não ter muito sentido. Ninguém não pecou e se tornou pecador. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se por meio de Adão, muitos foram feitos pecadores. Muitos foram, sim ou não, irmãos? Muita gente foi feita pecador por meio de Adão. Ele disse muito mais agora, por meio de Cristo. Sabe o que aconteceu? Jesus morreu na cruz, e agora todo aquele que nasce de Cristo é feito justo. Aí talvez você fale, pastor, eu sou justo? É justo. Talvez você olhe para uma criança e fale, ela é pecadora, nasceu pecadora, parece não ter muito sentido isso, parece não ser muito justo, ela nunca ter pecado e ser pecadora. Mas de igual forma, e de uma maneira mais doida ainda, parece não ter muito sentido você ter sido feito justo, você ainda eventualmente talvez peque, mas você é justo. E qual que é a questão, pastor? O que tem a ver com eu ser justo? É quando você mergulha na Bíblia, você vai perceber que o Novo Testamento inteiro, sabe o que Paulo faz? O Novo Testamento inteiro, ele refuta a lei, ele refuta o mérito próprio, ele está combatendo os judaizantes. Eu quero dizer para os irmãos, sabe qual é a maior leva hoje? É porque a maioria das pregações que nós escutamos são judaizantes. São pregações que te levam a ter uma aceitação pela prática daquilo que você faz. Mas a Bíblia nos leva à plenitude da revelação de que você é amado, porque você foi encontrado em Cristo. Porque você foi colocado em Cristo, você é amado. E qual é a questão? A questão é que toda desgraça que existe no mundo e todo problema que existe se originou do pecado.
Por que que Jesus desfrutou de tudo que era bom, irmãos? Por que que Jesus desfrutou de uma vida que, obviamente, Jesus passou por momentos de aflições? Por isso, entenda o seguinte: momento de aflições só prova que você é gente, que você é homem, que você vive na terra e que você está respirando e que você tem um corpo. Por isso que você passa por problemas. Todo mundo passa por problemas. Inclusive, Jesus teve problemas a serem vencidos, mas Ele venceu sobre todos. Agora, por que que Jesus teve uma vida completamente satisfeita e triunfou sobre todas as coisas? Sabe por quê? Porque Ele não tinha, diga, pecado. Diga, Jesus não tinha pecado. Por que que Jesus pôde desfrutar de uma vida de plenitude? Porque não tinha pecado. E se não tem pecado, não tem morte, não tem lei. Se não tem pecado, não tem consequência, não tem maldição. Se não tem pecado, não tem legalidade do pecado. Não tem legalidade nenhuma, não tem consequência nenhuma. Agora, sabe o que é profundo? Se Jesus teve uma vida reta e perfeita em todas as áreas, porque Ele não teve pecado, sabe o que eu quero te falar? Quando você foi colocado em Jesus, isso é ser justo. Você também não tem pecado. Essa é a justiça de Deus. É que agora, estando em Cristo, você não tem pecado. Uma vez que você foi colocado em Cristo, agora o pecado já não é mais seu. Agora você é justo. Pastor, peca às vezes, mas é justo. É justo. E aí, agora eu posso desfrutar da mesma vida que Jesus desfrutou. Por quê? Porque você é tão justo quanto Jesus. Olha que loucura. Jesus desfrutou de uma vida abundante porque não tinha pecado. E se não há pecado sobre alguém, não há como ele ter uma vida, senão uma vida de abundância. Se não há pecado sobre uma pessoa, não tem como ela ter uma vida de miséria, de desgraça, de maldição. Mas sabe qual a loucura do Evangelho? É que agora você é tão justo quanto Cristo. Porque você está em Cristo. Só existe um justo que existiu. Sabe quem é esse justo? Cristo. Você não é justo em si mesmo, você é justo porque você está em Cristo. É por isso que quando Deus olha para você, Ele enxerga Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga o seu pecado. Quando Deus te vê, Ele não vê a sua falha, Ele não vê o seu problema, Ele não vê o seu vício, Ele não vê os seus maus comportamentos, Ele não enxerga o seu passado. Quando Deus olha para você, sabe tudo que Ele enxerga? Ele enxerga Cristo. Esses dias, essa semana, o irmão falou algo para mim que eu achei realmente brilhante. Ele falou: pastor, você já viu, pastor, como mãe não consegue deixar de ver o menino como um filho amado? Você já viu como mãe tem a capacidade de acreditar até o fim? Quantos percebem isso? Mãe, o filho fez tudo de errado, e a gente vê isso até, às vezes a pessoa se envolve em algum crime, e aí a mãe vai lá, mas qual que é a visão da mãe? Eu sei quem ele é, eu peguei ele no colo, eu sei que no fundo ele não é isso não. Eu sei que no fundo ele está aqui, mas ele não é isso que mãe pensa. Eu sei que no fundo ele está aqui envolvido, mas ele não é isso. Quer ver? A vida do camarada acabou quando a mãe dele falou: ó, isso aqui é perdido mesmo, não tem mais. Aí acabou com tudo. Mas mãe normalmente tem essa visão. E o irmão falou para mim: pastor, você viu como até mãe, sabe como é que Deus olha para você? E é muito mais profundo que uma mãe que é natural olha para um filho. Deus olha para você e diz: ele não é isso. Ele não é isso. Ele não tem a ver com isso. Ele não é pecador. Ele não é inconstante. Ele não é alguém sem fé. Ele não é medroso. Não, ele não é explosivo. Não, ele não é iracundo. Não. E Deus olha para você e fala: não, ele está em Cristo. Ele não é doente. Olha, ele está em Cristo. Olha, ele não tem essa personalidade caída. Ele está em Cristo. E quando Deus olha para nós, ele enxerga Cristo. E você foi colocado em Cristo. Então o primeiro reflexo que a palavra vai produzir em você, o Novo Testamento, ele traz enfaticamente a clareza de que você é justo, você é perdoado, você é amado. O estilo de vida mais poderoso que existe é daqueles que no dia a dia conseguem usufruir dessa revelação tão profunda. A sua identidade está firmada em Cristo, e a partir do momento que você nasceu de novo, agora todas as coisas foram transformadas. Você não é mais um empregado pedindo favores, ou um amigo tentando relacionar. Você é filho. E é interessante porque ser justo quer dizer que você nunca pecou. Você nunca pecou. Por que Jesus tinha uma vida de vitória? Porque nunca pecou. Sabe por que você pode desfrutar de uma vida de vitória? Porque diante de Deus você é justo. Aos olhos de Deus, você não tem pecado. Você foi colocado em Cristo, você não tem pecado. Agora você pode desfrutar de uma vida de plenitude.
Agora você pode orar. E Jesus tinha plena revelação da justiça, porque ele não tinha pecado. Então Jesus chegava num lugar, sabe por que Jesus curava as pessoas? Porque Jesus chegava num lugar e ele já sabia: eu sou filho amado, o Pai me ama, Ele tem prazer em mim. Jesus olhava para ele e dizia: eu não tenho pecado nenhum, não há nada que possa me separar, não há condenação, não há culpa, não há vergonha. Então Jesus chegava num lugar, estava alguém enfermo, ele orava e a pessoa era curada, porque ele tinha essa revelação. Ele sabia: eu nunca pequei. Agora, como eu e você devemos viver? Dessa mesma forma: eu sou justo. E quando você é justo, você sabe: eu tenho acesso como filho, eu desfruto da realidade de filho, eu desfruto do amor de filho, eu posso mergulhar na imensidão de ser filho. Nós fomos feitos filhos através do milagre do novo nascimento. Entenda, é como se anteriormente você vivesse na rua, e você tivesse uma vida na rua, na sujeira, e agora Deus, como esse Pai, Ele nos encontra e nos leva à sua casa, e por um milagre Ele nos faz ser seu filho. Ele muda a nossa natureza, Ele muda a nossa identidade e nos insere na sua casa. Mas é interessante, o desafio dessa criança que esteve na rua e que agora foi encontrada por um bom pai e foi colocada dentro de uma casa. Sabe qual é o desafio dela? O desafio dela agora é saber que ela é filha. Porque essa criança, a vida de uma criança que mora na rua é difícil, mas a partir do momento que ela é adotada, ela não é mais uma criança de rua. Mas mesmo estando numa casa, recebendo a paternidade, ela vai ser tentada a acordar um pouco mais cedo e limpar toda a casa. Ela vai ser tentada a ter medo do pai, ter medo de ser colocada na rua de novo, ter medo de ser mandada embora de novo. Ela vai ser tentada a ter uma vida cheia de medo, porque os medos de falar: não, eu não sou filho. Mas a questão é a seguinte, e muitas vezes muitos cristãos se relacionam assim com Deus: não tem volta. Deus não vai te colocar de novo na rua, Ele não vai tirar o nome dele do seu nome. Ele não é esse tipo de pai. Deus é um bom pai. A partir do momento que Ele resolveu ser seu pai, não tem volta. E aí quando nós olhamos para esse nível de relacionamento com Deus, para desfrutar desse amor em profundidade, essa criança, ela não recebe em plenitude do amor do pai. Por quê? Porque ela está presa o tempo inteiro à sua antiga identidade. O tempo inteiro ela está preocupada com medo do pai mandar ela embora de volta. O tempo inteiro ela está preocupada, por quê? Porque ela não descobriu o nível de amor e de paternidade. O mesmo acontece conosco. Nós fomos feitos filhos, mas o diabo trabalha o tempo inteiro para que você não desfrute da plenitude dessa revelação. E qual o problema, pastor, de não desfrutar? Eu estou te falando aqui dos reflexos da palavra. O reflexo mais profundo da palavra é levar você a descobrir que você é filho amado. E qual o problema quando nós não descobrimos isso? Porque primeiro nós passamos a buscar a aceitação de Deus. Diga: buscar a aceitação de Deus. Pode parecer tão piedoso a busca da aceitação de Deus, mas ela revela uma falta de identidade. Tal qual uma criança que está assustada, enxergando a possibilidade daquele pai a devolver às ruas. É o relacionamento de alguns cristãos com Deus. Essa criança, ela começa a acordar mais cedo, a lavar a louça, ela varre o chão. Ela está morrendo de medo de quebrar algo, de incomodar, pela possibilidade do pai devolver ela para onde ela estava. Alguns cristãos servem a Deus para provar que merecem ser filhos. Quero te falar, não sirva a Deus para provar que você merece ser filho. Essa criança, ela tende, porque ela foi ali trazida, ela tende o quê? Agora provar, eu vou ser bonzinho para ele, porque isso vai deixar ele alegre. Se eu for bonzinho e deixar ele alegre, ele vai dizer: olha, ele merece ser meu filho, ele merece ficar aqui em casa. Mas nós não servimos a Deus para provar que merecemos ser filhos, que merecemos ser amados. Não, nós servimos com base no amor dele por nós. E o problema quando nós não desfrutamos desse amor é que nós passamos a caminhar na justiça própria. Não é que nós não devemos trabalhar para Deus, mas nós não fazemos para ser aceitos. Nós fazemos porque já fomos aceitos. Nós não fazemos para nos tornar filhos amados. Você não faz algo para se tornar filho amado. Você faz algo porque você já é filho amado. Quando Jesus recebeu a palavra do Pai: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, no batismo de Jesus. Jesus foi batizado nas áreas e nas regiões mais baixas do Jordão. Sabe por quê? O Pai estava dizendo, Jesus estava no lugar mais baixo. É um dos locais mais baixos da terra e mais baixo ali de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo?
que você pode estar no lugar mais baixo que for. Sabe qual é a palavra de Deus para você? Tu és meu filho amado. A palavra de Deus é isso. Isso confronta completamente a nossa justiça própria. Nós não fazemos algo para Deus porque nós merecemos ser filhos. Nós não fazemos algo para Deus para Ele olhar e ter prazer em nós. Deus tem prazer em nós por causa de Cristo. O prazer que Deus tem em nós, Ele olha para nós com prazer por conta de Cristo. Agora você fala, pastor, se alguém ouvir isso, ou se eu começar a viver assim, pastor, certamente agora esse irmão vai falar, olha, eu não quero me envolver no reino de Deus, eu não quero fazer parte de nada. Não, pelo contrário, quanto mais você descobre que você é amado, mais você tem desejo de responder esse amor. Mas o outro problema, primeiro é caminhar na justiça própria, é querer fazer por onde para ser aceito com Deus. E a obra consumada diz o seguinte, Jesus disse, está consumado. A sua vida cristã é a partir do está consumado. Mas muitas vezes nós queremos fazer a obra que Cristo fez. Se Ele diz que está consumado, sabe o que Ele diz? Eu realizei toda a obra para você. Quero te falar, toda a obra para a sua vida já está realizada. Tudo que você precisa para o cumprimento do propósito de Deus já está realizado. Agora tem muitos irmãos que ao invés de começar a partir do estar consumado, tem muitos irmãos ao invés de começar a partir do momento de saber, Cristo já liberou todas as coisas, é daqui que eu vou partir. Ele quer voltar lá na obra de Cristo, na crucificação. Ele quer fazer o trabalho que Cristo fez. Não, está consumado. É a partir da cruz que nós podemos desfrutar de uma vida de abundância, uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Mas o segundo problema de não descobrir que você é amado, não mergulhar na palavra e perceber isso, é que quem não sabe que é amado, primeiro, ou ele vai buscar a aceitação constante de Deus, através daquilo que ele faz, ou ele vai viver preso ao medo. Eu quero dizer para os irmãos, o medo é uma denúncia de que nós precisamos crescer na revelação do amor de Deus. O medo, a insegurança, a ansiedade, as previsões negativas, sabe por quê? Você imagina quais eram as previsões de Jesus como justo? O que Jesus previa da própria vida dele? Alguém que nunca tinha cometido pecado, alguém que tinha convicção de que era amado de Deus. Você acha que Jesus acordava de manhã e qual que era a previsão dele? Você acha que Jesus se relacionava com Deus e ele olhava para Deus, qual que era a visão que ele tinha de Deus em relação a ele? Qual que era a maneira que ele mergulhava num relacionamento íntimo com Deus? Sabendo, Deus me ama, tem esse favor liberado sobre mim. Outro reflexo de não descobrir quem somos é o medo, uma vida de medo, de temor, as previsões de quem nunca descobriu a sua identidade. Eu quero te falar, você pode ser liberto do medo. Quando você descobre que é filho, você sabe que tem alguém cuidando de você. Quando você sabe que você é filho, você sabe, olha, as circunstâncias eu posso não entendê-las, mas eu sei, tudo está no controle do meu pai. Eu gosto sempre de olhar a minha criação com a minha filha. Ela tem 4 anos, ela não entende um monte de coisa que eu faço que é bom para ela. Tem um monte de coisa que ela não entende nada, que ela acha certamente que eu estou errado, mas que faz bem para ela. Eu quero te falar, Deus em relação a você é uma figura muito maior do que eu em relação à minha filha. Eu te digo, você acha que minha filha pode falar para mim o que é bom ou não para ela? Não, eu sei o que é bom para ela, e eu estou cuidando dela. Eu quero te falar, quando você descobre que você é amado, você sabe, Deus está olhando para você, Deus é seu pai, Ele tem cuidado com você, e Ele sabe o que você precisa. Desfrutar desse amor é ter essa revelação. Minha vida está no controle de Deus. Quando as pessoas falam, minha vida está no controle de Deus, fica parecendo aquela coisa assim, né? Estou dependendo de Deus, fica parecendo aquela vida que parece, cara, está vivendo a pior vida possível. Não, a melhor vida é descobrir e é descansar nesse amor. Esse é o primeiro reflexo de quem se expõe à palavra. E eu te pergunto, você tem desfrutado desse amor? Sobretudo no dia da dificuldade, você consegue perceber o amor do Pai? Porque a graça de Deus, ela entra em xeque no dia do difícil. É no dia que a figueira não floresce, é no dia que não tem fruto na videira, é no dia que o campo não dá nada, é no dia que os animais sumiram, é no dia que tudo acontece, é no dia do revés, é que é checado o nível de amor que você tem e de revelação de Deus. Sabe quando que Jesus ouviu, tu és meu filho amado? Não foi no dia que ele fez algo brilhante, não foi, ainda que eu creio que Jesus ouvia isso todo dia ele ia diante do Pai para ouvir que ele era amado, que o Pai tinha prazer nele, mas a Bíblia deixa mencionado, e quando Jesus ouve isso, ele nem tinha começado o seu ministério, Jesus não tinha nada para oferecer para Deus, sabe por quê? Deus estava dizendo, eu não te amo por aquilo que você pode dar, eu te amo por quem você é, eu te amo pela essência de quem você é.
Eu te falo, quando tem chegado o dia mau, qual que é a sua visão de Deus? Quando tem chegado o dia da adversidade, qual é a sua visão de Deus? O apóstolo Paulo falou, eu aprendi a contentar com todas as coisas. Eu sei ter abundância, sei ter escassez. Olha, eu sei ter saúde, sei estar enfermo. Eu sei estar no Natal alegre com a família. E eu sei estar solitário, triste com problemas. E ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é isso, pastor? Não é alguém positivista, não é alguém que tem a fé em si mesmo, não, é alguém que tem a fé na obra de Cristo. Eu sou filho, eu estou confiado na obra de Cristo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a mim, acaso não faria todas as coisas? Sabe o que Paulo está demonstrando? Ele aprendeu a descansar no amor de Deus. Eu vou falar para você que é uma minoria de cristãos que aprenderam a descansar no amor de Deus. Por isso um reflexo do poder da palavra na sua vida é o dia que chegar a dificuldade, medita no quanto você é amado. No dia bom, medita no quanto você é amado. No dia mau, medita no quanto você é amado. No dia que der tudo certo, medita, eu sou amado. No dia que as coisas não derem tão certo, medita, eu sou amado. Sabe por quê? Porque o poder do evangelho é você descobrir o amor de Deus por você. O poder de sair da crise é descobrir o quanto Ele te ama. O poder para ser liberto de algum vício é descobrir o quanto Ele te ama. O poder de ter uma vida e desfrutar de uma vida de intimidade com Ele é descobrir o quanto Ele te ama. Esse é o primeiro reflexo. O segundo reflexo, rapidamente, a palavra de Deus, primeiro, ela vai trazer a sua identidade, o quanto você é amado. Segundo ponto, a palavra de Deus vai te dar direção. Diga direção. Diga direção. Abre para mim, por gentileza, em Lucas capítulo 5, versos 5 e 6. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versos 5 e 6, é um texto clássico. Olha o que a Bíblia diz, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantia de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Depois que a palavra de Deus mostra o quanto você é amado, você passa a ter uma vida que tem direção. Uma vida que é direcionada. Sua vida não pode ser conduzida pelas circunstâncias. Sua vida não pode ser conduzida pelas suas preferências, por aquilo que você acha, pelos seus desejos. Ela não pode ser governada por um sistema. Sua vida precisa ser conduzida pela palavra. O que eu devo fazer? Onde eu devo ir? O que eu devo comprar? Com quem eu devo casar? O que eu escolho agora? O que eu faço agora? Aonde eu devo empreender a minha história? Tudo precisa estar no prisma da palavra. Agora eu te digo, será que você vai basear a sua vida só nos cultos de domingo? Você acha que Deus te criou como um filho amado para basear a sua vida no culto de domingo? Para basear a sua vida num dia que você fala, pastor, coloca a pastora Solange para pregar um dia, ou quem sabe um dia Deus toma o pastor André que está profetizando para todo mundo, e ele profetiza para mim, aí eu vou ter uma direção de vida. Não, você não precisa disso. Não é que isso não seja importante, não é que isso não tenha o seu lugar, tem o seu lugar, é importante, mas você tem a palavra de Deus, é a palavra que traz direção, é a palavra que traz clareza, é a palavra que te traz norte, é a palavra que traz vida. Eu quero te falar, a palavra, mais do que trazer direção, ela te empurra para o propósito. É interessante que quando você medita na palavra, ela não só traz a direção, mas ela te empurra para o lugar que Deus quer que você esteja. Pastor, eu estou numa circunstância, eu não estou entendendo nada. Vai para a palavra é uma bússola, ela vai te trazer a direção. Pastor, olha, eu estou aqui e eu estou no momento que, pastor, olha, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Quero te falar, vai para a palavra. Um dos reflexos da palavra é que você vai ter direção, clareza da vontade de Deus. Ser conduzido pela palavra é não dar passos independentes, abrir mão da justiça própria, nos levará a ser conduzidos pela palavra. Entende? Não importa o que dizem, a palavra vai reafirmar aquilo que Deus está mandando você fazer, a direção de Deus para você. Pedro tentou, e a Bíblia diz que ele pescou a noite inteira. Ele fez pela sua capacidade, ele fez pelo seu jeito, mas aí Jesus vem e libera uma, diga, palavra. Sabe o que Pedro fala? Mestre, olha, nós tentamos a noite inteira, mas é o seguinte, agora sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Talvez você está tentando fazer muitas coisas pelo seu jeito. Pare, escuta o mestre.
Talvez você está numa pescaria da noite inteira, eu não sei que pescaria, do porquê. Mas quando nós paramos e nos direcionamos à palavra, a palavra nos traz direção. Você já viu alguém com um celular sem bateria esperando uma ligação? Faz sentido? O pessoal fala, acabou a bateria do meu celular, mas daqui a pouco fulano vai me ligar. Não faz sentido. Celular tem que estar ligado para receber ligação. Como é que você quer ouvir Deus sem abrir a palavra? Querer ouvir Deus sem meditar na palavra é o mesmo que querer receber uma ligação com o celular desligado. Se o celular não estiver ligado, não tem conexão. Se não tiver vida na palavra, se não tiver prazer na palavra. Irmãos, quantas vezes eu vou me relacionar com a palavra e como eu recebo vida, como eu recebo alimento, como eu começo a meditar na palavra e coisas que eram ocultas passam a ganhar vida. Como às vezes eu chego e a palavra me leva ao prisma de que você é amado, a palavra me leva ao prisma da direção de Deus. Olha, esses são os meus caminhos são melhores que os seus, a minha vontade é mais perfeita que a sua. Olha, tudo que eu tenho para você é um caminho muito melhor, mais sublime, esses são os meus planos. Então a segunda coisa, a palavra vai te dar como reflexo uma direção de vida. Terceiro reflexo da palavra, a palavra vai produzir, diga, a palavra sempre produz transformação e inconformidade. Abre a Bíblia lá para mim em Romanos capítulo 12, verso 2. Olha o que a Bíblia diz acerca da palavra. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra sempre vai produzir transformação em nós. O desejo de Deus é que sejamos como Jesus. De forma legal você já é como Jesus, porque você é justo, você está nele. Mas como nós falamos o semestre inteiro passado, agora existe um processo de transformação da sua alma, da mudança da sua personalidade. Pastor, eu sou assim, eu não mudo, eu sou desse jeito. Sabe o que só prova? Que você não está exposto à palavra. Porque quem está exposto à palavra perde argumento. É interessante que a gente gosta de argumentar, e a gente tem algumas opiniões, e a gente bate argumentos, mas é interessante, ninguém tem argumentos diante da palavra. Diante da palavra todos os argumentos caem. Diante da vida da palavra não tem argumentos. Por isso, um dos reflexos que a palavra vai trazer é transformação e inconformidade. A palavra vai produzir inconformismo, indignação, inconformismo com tantas coisas. Não é inconformismo com o outro, não é inconformismo com a igreja, não é inconformismo com a minha esposa. A palavra, ela te traz para um prisma de te mostrar quem você é, para te levar a uma transformação. É o inconformismo. Toda vez que você se depara a palavra, você começa a ficar inconformado. Você começa a desejar mais de Deus, mais da mudança de Deus, mais da intimidade de Deus. Não é inconformismo com o que está fora, é inconformismo com aquilo que está dentro. Essa indignação que a palavra traz, ela gera uma transformação de vida. E por último, a palavra sempre vai te direcionar ao conhecimento de Deus. Mergulhe na palavra e você conhecerá Deus. Quando você mergulha na palavra, você percebe quem Deus é. E é interessante porque tem muitas vozes do nosso interior. A voz que diz que Deus não é bom. A voz que diz que Deus não, olha, Deus está próximo do fulano, do ciclano. Eles são íntimos de Deus, mas você não. A voz, tem tantas vozes dentro de nós. Mas quando nós mergulhamos na palavra, nós descobrimos a essência de Deus. Eu só conheci minha esposa a partir do momento, e ontem eu celebrei um casamento, e tem uma estatística que diz que o casal, quando chega no altar, eles só conhecem 20% um do outro. Mas sabe quando é que você resolve casar com alguém? É quando você fala, eu não quero só os 20%, eu quero conhecer em totalidade. Eu quero conhecer, eu sei que tem coisas melhores. E ninguém casa na expectativa de descobrir coisa pior do outro, não é verdade? Você conhece só 20%, você acha que alguém em casa falando, olha, eu sei que esse 20% é bom, mas tem 80% horrível nessa pessoa, ela deve ser terrível, ela não deve tomar banho, ela deve ter chulé, eu não descobri isso ainda, eu vou casar com ela para descobrir. Não, claro que não. Quando você se relaciona com alguém, e você leva essa pessoa para o altar, sabe o que você está falando? Tem 80% que eu quero descobrir em você.
Eu imagino que dos 20 que eu conheci, eu quero a totalidade, ter 80% de algo muito melhor. Sabe como é que nós nos relacionamos com a palavra? Só que Deus não tem só 80% para descobrir. Ele é inesgotável. Ele é uma fonte que não tem limite. E aí quando nós nos relacionamos com a palavra, e olha aqui para mim, eu já estou encerrando. O nosso nível de relacionamento com a palavra fala do nosso nível de desejo, de intimidade, de conhecimento de Deus. Quando algum casal diz para mim: pastor, eu conheço essa moça, mas eu não quero casar com ela, eu não quero compromisso com ela, eu não quero levá-la para minha casa. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu conheço uns 10% dessa moça, mas eu acho que não vale a pena conhecer os outros 90%. Para mim não é interessante conhecer os outros 90%. Mas quando eu levo essa moça para casa, que no meu caso foi a Bruna, eu levei ela para casa porque eu disse: eu não quero só os 10, eu não quero só os 20, eu não quero só os 30, eu quero 100%. Eu quero conhecer essa mulher, eu quero conhecer o que ela gosta, eu quero conhecer como ela é, eu quero conhecer como ela acorda, eu quero conhecer como ela dorme, eu quero ver ela grávida, eu quero ver ela cuidando de filho, eu quero ela na totalidade dela. Isso é que o casamento faz. Mas sabe o que a palavra faz? Quanto mais você mergulha da palavra, mostra o quanto você tem de desejo de conhecer Deus. De falar: Deus, eu quero chegar, eu quero conhecer. A graça produz em você esse santo apetite. E a Bíblia diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E aí a gente começa a comer da palavra. E o nível que a gente come da palavra é dizendo: Senhor, está muito pouco. Eu estou lendo, mas está muito pouco. Eu estou ouvindo, mas está muito pouco. Eu quero mais, eu tenho desejo de mais. Domingo está muito pouco. Ouvir uma vez só por semana está muito pouco. Ler só isso está muito pouco. Eu quero mais, eu quero a totalidade. Eu quero conhecer o que o Senhor sonha. Eu quero conhecer como o Senhor pensa. Eu quero conhecer quais são os seus valores. Eu quero conhecer o seu coração. Eu não quero conhecer só o que me falam, Senhor. Eu quero conhecer algo mais profundo. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, e que até aquilo que Deus ia fazer, Deus vinha tomar conselho com Abraão. Quero te falar, ainda nos nossos dias é possível ser amigo de Deus em profundidade. É possível Deus falar: olha, eu vou descer, eu vou conversar lá com o Dênio, porque ele é meu amigo, porque eu gosto de me relacionar com ele, eu gosto de desfrutar do relacionamento dele, eu gosto de viver isso. Você é justo em Cristo. É isso que você está predestinado, a ser alguém faminto da palavra. Você está predestinado a desfrutar da totalidade de Deus que habita em você. Esse é o reflexo da palavra. Gente que desfrutou da totalidade de Deus. Quantos querem crescer em amor pela palavra? Pastor, eu já conheço, mas Deus é inesgotável. Leva ele para casa. Tal qual esse rapaz está se relacionando. E ele fala: não, 6 meses para casar está muito. Né, pai? Meu pai casou assim. Eu casei assim, eu casei em 8 meses, 9 meses, eu acho. Nem me lembro. Eu falei: não tinha condição, não tinha nada, mas o desejo de conhecer o outro vai fazer você fazer loucura. Você pode dizer: Deus, eu quero conhecer mais. Eu quero mergulhar mais em quem você é. Eu quero perceber mais quem você é. Deus, eu quero te levar para casa. Deus, eu quero descobrir a minha identidade em você. Sabe, não baseie a sua vida cristã numa vida miserável, de ficar pedindo migalha para Deus. Não baseie a sua vida cristã de querer levar o carro para casa, mas Deus não foi junto. Não baseie a sua vida cristã de clamar só por coisas que são externas. Não baseie a sua vida cristã por pedir só o que é externo, não. Queira Ele. Se você tiver Ele, você tem tudo. Meu pai estava falando algo lá na imersão que eu vi dentro de casa. Várias vezes eu insisti com meu pai sobre tantas coisas. E ele sempre falou: Dênio, eu não tenho vontade de ter nada, senão agora de Deus. Estou falando que é errado você desejar ter alguma coisa, mas estou te falando, e como ele mesmo diz, eu quero ter tantas coisas, mas se você não tiver o que é mais importante, todo o resto perde sentido. Se Ele não for o centro, se Ele não for sua busca, se não for seu primeiro suspiro pela manhã, se não for o seu primeiro desejo ao acordar, se Ele não for o motivo de você ir dormir, se Ele não for o motivo dos nossos dias, não tem sentido. Ele é isso, Ele é o ar que nós respiramos, Ele é tudo que nós precisamos. Tudo que nós queremos está nele, tudo que nos satisfaz é Ele, tudo que é belo está nele, não tem nada bonito fora dele, não tem nada que seja lindo que não tenha a ver com Ele, não tem nada que tenha sentido que não esteja nele.